Hoje vocês vão ver planejamento familiar por meio de procedimentos de saúde absolutamente disponíveis no SUS, tá, gente? Estamos falando de vasectomia e o Implanon, por exemplo. Disponíveis no Sistema Único de Saúde, você vai ver como receber gratuitamente os protocolos de tratamento aqui em Nova Friburgo. Ih, gente, chegou a hora, hein? Hora de quê? De pagar o IPVA. A partir de amanhã, os valores já estarão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar também que estamos nos últimos dias para aproveitar a iluminação e a decoração de Natal da nossa cidade. Na próxima semana, a estrutura começa a ser desmontada. E tem elas, as colônias de férias. É coisa boa demais da conta, tá? Que continuam sendo, sem dúvida, tá? A melhor opção para a garotada nessa época do ano. Começou? Vamos embora com tudo. Nessa quarta-feira, hoje, dia 7 de janeiro de 2026, o nosso Zoom Notícias está no ar. Então é isso, gente. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Meia hora de muita informação a partir de agora para você. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Feliz ano novo. Para quem eu não vi ainda, que seja um 2026 só de coisas boas, de boas notícias e de possibilidades positivas para a nossa Nova Friburgo. É o que a gente espera, né? Para nós enquanto cidade, enquanto cidadãos, para que nós possamos ter realmente dias melhores para a nossa cidade, para o nosso trânsito, para a nossa saúde, para a nossa economia aqui em Nova Friburgo. Pela nossa segurança também, olha só, gente, temos muitos pontos aí para ficarmos na torcida, vigilantes, esperando que seja o melhor ano de nossas vidas aqui para a nossa Nova Friburgo, região serrana do Rio, estado do Rio, Brasil e por aí afora. E a gente começa falando de uma questão importante, que é a questão do planejamento familiar, gente. É muito importante que a gente possa ter a possibilidade de tratar do planejamento familiar e acessar o planejamento familiar, ou seja, até tantos filhos você permite, a minha família se comporta a ter, né? Ou não quero ter tantos filhos assim, enfim, isso é fundamental para que você possa exatamente poder fazer uma construção do seu planejamento de vida, para você, para sua esposa, para o seu marido, para os filhos que virão. E tem tratamentos, tem procedimentos que são absolutamente gratuitos via Sistema Único de Saúde, que você pode acessar, pode cumprir e pode, de fato, fazer esse planejamento. Isso é para lá de importante, inclusive, início de ano, quando a gente está começando a falar de planejamento de vida, quando a gente está começando a falar de planejamento de carreira, por que não planejamento da sua família, gente? O planejamento familiar, ele é essencial. Então, comece 2026 com essa informação. Você vai ter, eu tenho certeza que vai ser uma boa informação para você. Vamos ver. Nós sabemos que o DIU, a vasectomia e o Implanon são métodos importantes para um melhor planejamento familiar. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Aldmila e a enfermeira Juliana, que vai responder algumas perguntas para a gente. Tudo bem? Desde já, meninas, obrigada, tá bom, pela participação. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E a nossa primeira pergunta é, para as pessoas que têm interesse em fazer o procedimento da vasectomia, quais seriam as melhores formas para elas terem essa informação? Olá, bom dia. Então, a vasectomia é um procedimento, né, de esterilização cirúrgica que é realizado aqui no posto pelo Dr. Rodrigo Barros, que é urologista. É um procedimento simples, que dura em torno de 20 minutos. E para fazer a inscrição, a gente solicita que venha na segunda ou na quarta-feira pela manhã, de 8 a meio-dia, trazendo alguns documentos que são necessários, como cópia dos documentos pessoais, né, identidade CPF SUS, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos, se houver. Porque em 2022 a lei foi alterada, então homens e mulheres acima de 21 anos, mesmo sem filhos, podem fazer o método de esterilização, tanto da laqueadura quanto a vasectomia. E para maiores informações também, o ideal é vir aqui, que aí a gente orienta sobre o método, sobre o procedimento, mas basicamente é vir segunda ou quarta-feira de manhã munido desses documentos. Agora, para falar um pouco mais sobre o Implanon e o DIU, a gente está aqui com a doutora Aldmila, tudo bem? Tudo bem. Quais são os próximos passos após a inscrição? Bom, após a inscrição, a paciente vai ter uma pré-consulta, né? A gente vai fazer toda a investigação, vai explicar sobre o método, tanto quanto o DIU, sobre o Implanon, a durabilidade do método, a durabilidade do DIU de cobre, que é o que a gente hoje tem disponível aqui no posto de Olaria, é de 10 anos, e do Implanon a durabilidade é de 3 anos.
Para as pessoas que querem fazer um pouco mais desse procedimento, elas conseguem fazer em outro posto ou somente aqui? Não, o ambulatório de planejamento familiar funciona no posto de Olaria às terças-feiras. Todos os procedimentos são realizados pela manhã às terças-feiras. E as pessoas, elas podem escolher o dia e o horário para esse procedimento ou não necessariamente? Então, ela não consegue escolher o dia porque o ambulatório ele já tem um dia determinado, que é às terças-feiras. O horário ele funciona de 8 ao meio-dia, mais ou menos. Geralmente, a gente tem feito 5 DIUs pela manhã, mais 3 ou 4 em Planons, depende da nossa demanda. Em relação ao DIU, há um tempo de espera para a pessoa conseguir fazer ou chega aqui direto e já tem esse atendimento? Hoje a gente não tem, graças a Deus, fila de espera para o DIU. A paciente chegou, fez todo o pré-requisito, né, fez toda a pré-consulta, trouxe toda a documentação necessária, os exames, fez a consulta ginecológica, ela já vai ser agendada para realizar o procedimento. Hoje, no Implanon, a gente tem uma fila de espera de 50 pacientes. E a senhora tem algum balanço de 2025 de quantas pessoas a gente conseguiu fazer esse procedimento ou não? Sim, tenho. Foram inseridos 131 DIUs no ano de 2025 e 66 Implanons. Desde já, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. E a gente volta agora aos estúdios. Isso aí, gente. Obrigado pelas informações e, como eu disse, é fundamental que a gente possa acessar esse tipo de conteúdo, se apropriar desse tipo de informação para que a gente possa realmente fazer um planejamento familiar, né? Seja através do Implanon, através da vasectomia, do DIU. São vários métodos contraceptivos para a gente poder fazer um planejamento e ter a família que cabe no nosso bolso, literalmente, de acordo com os nossos propósitos, dos nossos ideais também. Beleza? Agora, vamos falar do Sábado Delas, gente. O Detran RJ vai promover uma ação muito especial no próximo sábado para poder atender elas, as mulheres, principalmente na retirada do Documento Nacional de Identificação. Vamos ver. O Detran RJ realiza neste sábado, dia 10, mais uma edição do Sábado Delas, iniciativa que garante atendimento prioritário a mulheres, para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, documento essencial para o acesso a benefícios sociais. A ação tem como foco principalmente as mulheres chefes de família, que dependem da documentação regularizada para acessar programas de transferência de renda, serviços de saúde, educação, habitação e outras políticas públicas. O atendimento será feito somente com um agendamento prévio, que pode ser realizado pelo site do Detran RJ ou pelo teleatendimento. Para a emissão da SIM, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência. A Carteira de Identidade Nacional passou a ser emitida no Estado em 2023 e utiliza o CPF como número único de identificação, facilitando também o acesso a serviços digitais do governo federal por meio da plataforma gov.br. Muito bom, gente. No próximo bloco a notícia não é boa, mas é necessária. A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro libera o calendário, não só o calendário já está liberado, mas vai liberar, olha, o quanto você tem que pagar de IPVA em 2026. Será que é muito? Será que é pouco? Será que aquele descontinho para o pagamento à vista faz sentido ou é aquela alíquota que não faz nem cosquinha? Vamos entender tudo isso daqui a pouquinho e a gente volta já já. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave.
quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Tá na hora, hein, de começar a pagar o IPVA, gente, 2026. É aquele negócio, né? É um mal necessário? Talvez, se as nossas estradas fossem 100%, né? Enfim, se a gente tivesse uma estrutura melhor para o nosso trânsito no estado do Rio de Janeiro, né? Me dá uma gastura ter que pensar que a gente vai pagar IPVA. Aí você pega a rapaziada que mora ali na chácara, que vai para o Nova Suíça usando a RJ 150, que mora em Amparo, já assina. Pô, e tem que pegar aquilo ali é uma rodovia ali, aquilo ali é uma tentativa de homicídio diária, né? Hoje mesmo eu estava rodando nela, aí para não ir na contramão, né, para não bater de frente com outro carro, o que eu fiz? Caí no buraco, mas é isso. Aí estoura o pneu do teu carro, que é caro, e aí você vai fazer o quê? Vai lá pro Cláudio Castro, o Cláudio, aqui ó, estourei o pneu do carro aqui lá na RJ 150, lá em Friburgo, troca para mim? Não vai trocar. Então o dinheiro do IPVA deveria ser muito melhor aplicado, do nosso governo, do Estado, absolutamente inoperante em muitos casos. Mas Secretaria Estadual de Fazenda vai liberar então um calendário com os vencimentos, os valores que a gente vai ter que desembolsar para nada ser feito. Vamos ver. A partir dessa quinta-feira, dia 8, os motoristas do estado do Rio de Janeiro já poderão emitir a guia para pagamento do IPVA de 2026. O documento deve ser acessado pela internet, no site da Secretaria Estadual de Fazenda. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, quando vence a cota única ou a primeira parcela para veículos com final da placa 0. O cronograma segue até fevereiro, sempre seguindo de acordo com o final da placa do veículo. O contribuinte pode escolher pagar o imposto à vista, com desconto, ou parcelar em 3 vezes, sem abatimento. Segundo a Secretaria de Fazenda, em 2026 não houve aumento das alíquotas em relação ao ano passado. O valor do IPVA é calculado com base no preço médio de mercado do veículo, divulgado em uma tabela oficial. Para saber quanto vai pagar, o motorista deve multiplicar esse valor pela alíquota correspondente ao tipo de combustível do veículo e depois dividir o resultado por 100. As alíquotas variam de acordo com o veículo e o tipo de combustível. Automóveis flex pagam uma alíquota maior, enquanto motos, veículos a gás e automóveis elétricos pagam uma alíquota menor. Por isso, é sempre importante conferir o modelo antes de realizar o pagamento. O IPVA, para ele poder ficar em dia, para você poder ter o IPVA, né, o licenciamento anual, CRLV, que agora é um CRLVE, ele é virtual, para você ficar com ele em dia, é necessário pagar também as taxas de GRT. O que são as taxas de GRT? São as antigas taxas de licenciamento que retornaram, né, a serem cobradas depois da inconstitucionalidade de uma lei estadual que isentava sobre essas taxas. Então é importante estar pagando também essas guias de GRT. As multas, todas elas que estiverem vencidas, são impeditivos de atualização do licenciamento anual. E aí, infelizmente, o proprietário do veículo, o condutor, não vai estar com o seu licenciamento em dia se constarem multas vencidas, né, no ato de licenciamento
do veículo. A tabela, com os valores de referência, foi divulgada em dezembro e está disponível para consulta. A Secretaria de Fazenda orienta que os motoristas fiquem atentos aos prazos para evitar multas e juros. Quem perdeu o prazo da primeira parcela, é muito importante continuar pagando em dia as 2 outras parcelas. E com relação somente a essa parcela que você atrasou, você vai ter juros e multas sendo cobrados, isso na emissão do boleto atualizado. Passou o prazo, né, do primeiro dia, que é do dia 21, e aí sim você já vai pagar já isso com o reajuste de juros e multa. Agora, na Ciretran de Nova Friburgo e em várias Ciretrans do estado, foi feita uma parceria com uma empresa, e essa empresa faz o parcelamento em até 10 vezes sem juros. Ela tem lá o parcelamento próprio, e esse parcelamento é feito através do cartão de vocês. Então vocês podem estar procurando também a Ciretran de Nova Friburgo para estarem realizando o parcelamento, tanto de PVA quanto de multas, quanto de taxas, para poder, né, atualizar o seu veículo. Todas as informações sobre o IPVA 2026, incluindo o calendário completo e a tabela de valores, podem ser consultadas no site da Secretaria Estadual de Fazenda. O principal problema enfrentado pelos contribuintes é com relação às fraudes, com relação aos sites maliciosos. Tem que ter muito cuidado, realmente só entrar no site da Fazenda oficial, né, a fazenda.rj.gov.br, e lá você vai conseguir estar emitindo o DARJ da guia do IPVA. É importante frisar com relação ao pagamento no site oficial, que é importantíssimo ter muita atenção para não estar entrando em nenhum site malicioso, nenhum site fraudulento, que existem muitos sites onde que os fraudadores, os estelionatários vão estar pegando os seus dados e também recebendo valores financeiros de vocês sem estar repassando isso para o governo do estado. E é importantíssimo estar com o documento em dia, pois se o veículo for pego numa blitz, numa autuação de trânsito com o documento irregular, ele vai ser retido até a regularização do mesmo. Com o novo estatuto das blitz agora, há a importância de que se tem que se observar que os agentes de trânsito têm que estar munidos de maquininha de cartão para poder estar parcelando e estar aí dividindo também, os valores de débitos e estarem pagando de pronto ali para você estar liberando as taxas e estar atualizando o seu documento. E parabenizar o Shailon pela reportagem e fazer um convite desde já. Shailon, apareça mais vezes, por favor. Tá bom, Shailon? Shailon está atrás das câmeras ali. Apareça mais vezes. Gente, agora o papo é com você. A friburguense que ainda não viu a decoração de Natal aqui em Nova Friburgo, não dá, né? Turista tudo bem, né? A galera chega aqui e tal, parará, tem que marcar para ver. Para você que mora aqui, não perca a oportunidade. Essa é a última semana para você tirar aquela casquinha de uma Nova Friburgo toda iluminada, toda decorada, com cenários incríveis natalinos, porque semana que vem começa a desmontagem. Aí, só no final do ano. Vamos ver. O público tem até domingo, 11 de janeiro, para visitar as decorações de Um Encanto de Natal Nova Friburgo, que marcaram o período natalino na cidade. As estruturas instaladas em pontos estratégicos do município seguem abertas à visitação até o fim do dia, quando se encerra oficialmente a programação visual do evento. A partir de segunda-feira, tem início o processo de desmontagem das decorações, etapa que envolve logística, retirada de estruturas e reorganização dos espaços públicos utilizados durante o Natal. A ação faz parte do cronograma previsto pela organização e marca o encerramento definitivo do projeto neste ano. Com isso, moradores e visitantes têm os últimos dias para aproveitar a ambientação natalina antes da liberação total das áreas e volta à rotina dos moradores. Isso aí. Vambora, gente, para o próximo bloco. Vambora viver a vida. Porque a garotada tá de férias. Aí você sabe, né? Criançada, adolescente, em casa, nesse período, sem ter nada para fazer, é o ócio, né? É a tristeza que caminha na terra. Por isso as colônias de férias surgem como uma excelente opção. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, fica por aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas,
guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança, menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Olha, essa eu vou falar em nome da sobrinha da minha esposa, Luísa. Ela tá assim, uma pilha, porque tá de férias. Tá de férias e tá em casa, gente. E aí, eu tenho frequentado a casa da minha sogra, ela tem ficado na casa da minha sogra. Eu tô vendo Luísa batendo cabeça, literalmente, porque ela quer se divertir. Ela quer fazer alguma coisa. E definitivamente, não vai ser necessariamente na casa da avó, que tem um monte de coisa para fazer, que ela vai conseguir se divertir. Isso acontece não somente com Luísa, isso acontece com todas as crianças que estão em período escolar, ao ponto que já ouvi dizer que a garotada está querendo voltar para a aula, gente. A pessoa está querendo voltar para a escola para não ter que ficar em casa. Mas calma, garotada, a solução pode ser muito fácil e muito divertida. As colônias de férias são opções seguras, como eu disse, super bacanas para você poder passar esse período que é importante. Eu sei, a garotada gosta de ir para a escola muitas vezes, tem saudade, mas é importante dar essa pausa, né? Os professores, os funcionários, vocês precisam de férias. Então, colônias de férias podem ser uma alternativa incrível. E tem uma no Nova Friburgo Country Club que eu vou falar para vocês, hein? É sucesso garantido. Vamos ver? Sabemos que nesse primeiro mês de janeiro, muitas famílias se perguntam aonde podem deixar seus pequenos para curtir um momento de lazer e boas atividades. E com isso, nós contamos com o Caltrim, que está aí com a sua colônia de férias. E para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a Ana Paula Jarré, que é uma das organizadoras dessas atividades. A nossa colônia ela é recheada de atividades, recreação. Na rotina, cada grupo, né, nós temos 4 grupos na colônia. Cada grupo corresponde a 4 atividades mais ou menos por dia. Dentre isso entram oficinas, entram atividades recreativas que os monitores montam, planejam, se programam, utilizando todo o espaço do clube. Eles jogam bola, jogam vôlei, brincam de queimada, mas tem outras atividades também que a gente utiliza materiais, além de atividades alugadas. Né? A nossa colônia contemplada, a gente coloca muita atividade alugada, diferente do que as crianças convivem rotineiramente
aí no dia a dia. A colônia abrange as crianças de 4 anos aos 14 anos, subdivididos em 4 grupos por idade. A colônia começa nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro, e vai até o dia 23, de segunda a sexta, das 13 às 17h30. As inscrições podem ser feitas através da secretaria do clube, por um site que a gente utiliza, o Google Forms, ou via um papel que você vai preencher aqui, que é um contrato assinado, e com todas as informações aqui no clube. Pode ser por telefone, sobre valores, preços de sócio, preço de não sócio, diária, que a gente abrange também. A colônia de férias, Férias na Montanha, ela é única porque a gente tem uma atividade muito variada. Então, a gente tem uma atividade que é na última quarta-feira, né, da segunda semana, que é atividade para os maiores, é à noite, uma programação especial. E é muito divertida, a gente chama de resenha, que as crianças vêm, brincam até às 11 horas, de 6h30 às 23h. Só que assim, a gente participa de oficinas de basquete, oficinas de futebol. É importante destacar que todo o espaço do Country Club é utilizado na colônia de férias. Nós estamos aqui no parquinho, que faz parte do parque aquático. Esse parquinho aqui, ele é exclusivo para sócios, mas nós conseguimos utilizar no horário pré-agendado, né? As crianças da colônia conseguem utilizar, inclusive a piscina, ambas as piscinas, e a colônia participa e passa por todos os locais do clube. É um clube muito amplo, muito bonito, que tem uma beleza única na cidade de Nova Friburgo. Esse é um diferencial da nossa colônia e é um espaço encantador e que promete trazer memórias que ficarão guardadas para sempre na cabecinha das crianças. Solução para a criançada, ainda mais lá, né, gente? No Nova Friburgo Country Club tem esse cenário maravilhoso, paradisíaco, com segurança, com estrutura, para a garotada literalmente aproveitar essas férias. E merecem, tá? Merecem demais. Tô vendo lá, passando pertinho de casa, o que é a Luísa? Tá sofrendo, querendo se agitar e fica dentro de casa. Ah, meu Deus do céu, é uma peninha. Vamos embora para o Nova Friburgo Country Club. E vamos ver também a previsão do tempo, hein? Como é que fica essa reta final da semana, já amanhã, quinta-feira, aqui em Nova Friburgo, nublada, tá? Na parte da manhã. À noite o céu começa a clarear, mas sem probabilidade de chuva. Temperatura máxima chegando aos 27 graus, que beleza, né? Gostamos disso. A mínima regulando na faixa dos 18 e sem possibilidade de chuva aqui para Nova Friburgo, beleza? Olha, quero você participando com a gente aqui, não só dos Notícias, mas de toda a nossa programação da Zoom. Então, o que você pode e deve fazer é interagir conosco. Como? Escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela, exatamente aqui onde está meu dedo. Ó. Exatamente aqui, você vai, escaneia, liga a câmera do seu celular, joga direto para escanear esse QR Code que você vai aparecer para falar conosco no WhatsApp, mandar alguma sugestão de reportagem, aquilo de mais importante que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, no caminho por onde você passa. Você está olhando, você está enxergando algumas coisas que você pode mandar para a gente vai lá, cobra da autoridade, quando você vê, o problema está resolvido. Ou então, direto, salvando esse número. Bota lá de novo para mim, João, que eu não consigo decorar, meu Deus do céu. DDD 22 99291 6116. Esse é o WhatsApp da Zoom para você fazer contato direto com a gente, salva na sua agenda e pode mandar suas críticas, sugestões de reportagem ou até mesmo gravar o vídeo. Se quiser que passe aqui na TV, por exemplo, grava com o celular sempre nessa posição horizontal aqui, que aí vai aparecer para a gente em tela cheia e a gente vai poder aproveitar o seu material também. É você na Zoom, você sendo o repórter Zoom aqui do nosso Zoom Notícias. Beleza? Falei muito. Quero aproveitar e agradecer a todos a audiência, a algumas pessoas que eu encontrei na rua falando que estava com saudade e tal. Paraná, voltei, estou de volta e em breve a gente vai continuar aí com uma programação muito bacana aqui na Zoom 2026, sem sombra de dúvidas, promete uma programação quente na nossa Zoom que você vai poder acompanhar com a gente, tá bom? É isso, bom restinho de semana, amanhã tem mais, hein? Zoom Notícias, se Deus quiser, só com boas notícias. E lembrando que o nosso jornal é sempre feito com o apoio da Stan, hein? Gire a próxima chave.